Olá a todos, meu nome é Mário, eu atualmente sou mestrando em artes visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje vou estar apresentando aqui o meu artigo intitulado O Fantasma do Tinder, uma performance cosmopolítica confrontante. Bom, eu começo o artigo tentando trazer o cenário sobre o qual eu estou fazendo essa investigação, essa proposta, que é justamente o contexto do antropoceno, né? Também colocado como capitaloceno. Ante esse contexto, né, de grandes desafios à humanidade de forma geral, a filósofa da ciência Isabel Stenger propõe que a academia e, enfim, a todos os que desejam atravessar isso, que talvez fosse interessante resgatar o animismo, resgatar práticas mágicas. Quando a gente para analisar esse resgate visto no contexto da arte, particularmente, nota-se que vários artistas e outras epistemes de sabedoria têm se colocado nesse cenário, né, provocando fortemente. Mas como a proposta da filósofa é justamente de dialogar entre os vários mundos de vida, eu me pergunto como seria uma arte ocidental mágica, né? Como seria uma arte mágica cosmopolítica. Quando a gente para analisar a interseção entre uma perspectiva de mundo mágica e uma perspectiva de mundo ocidental, digamos assim, entende-se que aquilo que une os dois é o fenômeno do corpo. E aí eu me faço as seguintes perguntas, né? Seria possível, dentro de um contexto epistêmico ocidental, materialista, capitalista, me vincular aos aspectos mágicos enquanto artista? Qual seria essa visão de corpo que eu traria para o cenário, né? E quais seriam os desafios éticos e estéticos? Olhando particularmente sobre os artistas que buscaram, enfim, trazer propostas mágicas, a gente se depara com Antonin Artaud, né, que buscou criar uma linguagem visceral, gestual, efetivamente mágica. Mas quando a gente para analisar com um pouco mais de cuidado, inclusive dentro da ótica das perspectivas anímicas, a gente entende que um corpo, o fenômeno do corpo, ele é extremamente complexo, né? E aí eu faço uma provocação que talvez seja assim, antes dos ocidentais buscarem fazer qualquer tipo de magia, talvez fosse interessante primeiro reaprender a olhar para esse corpo ocidental. Um ocidental, particularmente, que fez uma avaliação profunda sobre o fenômeno do corpo foi Wilhelm Reich, né, que, inclusive, ao longo de sua jornada, também chegou a conclusões que apontam para uma energia cósmica universal similar ao visto em várias tradições de sabedoria. Eu me associo um pouco a Wilhelm Reich nessa investigação. Assim, eu assumo, né, enquanto artista, que eu quero aprender a fazer diferente e quero aprender a enxergar o meu próprio corpo de uma outra forma. Quando eu paro para analisar tudo isso dentro do contexto da arte, particularmente, a gente entende que o fenômeno da consciência seria justamente algo que pode dialogar tanto com a arte quanto com o animismo. Dentro do animismo, particularmente, o xamã, ou o mago, ele seria justamente aquele que desloca a sua consciência para perceber outras formas de inteligências mais sensíveis, né, como as plantas, os animais e etc. Ou seja, ao invés de fazer uma arte gestual, como propõe o Arthur, né, visceral, e uma arte mágica, digamos assim, eu proponho que essa arte se debruce particularmente sobre a escuta do corpo. Nesse sentido, eu me associo a uma proposta de sabedoria dentro da linhagem do budismo tibetano, trazida pela professora Tsutrin Alin, que já é baseada, por sua vez, nas diversas provocações trazidas por uma grande praticante chamada Matik Labdron, em que é colocado que esses desafios psicossomáticos que a gente vive em qualquer contexto, seja ocidental, seja anímico, eles podem ser vistos como entidades externas, como demônios. E esses demônios teriam desejos próprios, formas, energias que se apropriam do nosso corpo e criam diversas dificuldades, né? Ou seja, né, parando para refletir no contexto da arte ainda, né, se eu estou dialogando com uma entidade externa que atravessa meu corpo e expressando aquilo que ela quer dizer, eu diria que sim, isso poderia ser colocado como uma arte anímica ou cosmopolítica e ainda talvez como uma performance, justamente porque eu estou trabalhando com um fenômeno incorporado. E aí, apresentando muito brevemente como que seria esse roteiro trazido pela autora, de modo geral,
ela propõe que você faça uma meditação de visualização em que você se confronte com esse fantasma e entre em um diálogo com esse fantasma, né? Ela pede primeiro que você localize ele no seu próprio corpo, investigue onde que ele se manifestaria. A partir disso, ele ganharia uma forma, tamanho, cores e etc. E você faria algumas perguntas a ele. Uma vez que você pergunta a essa forma, esse fantasma, eventualmente você incorpora esse fantasma, assume o lugar dele e responde a diversas outras questões, né? Em algum momento, você sai, volta para um lugar seu e oferece o seu próprio corpo para esse fantasma de modo a pacificar ele. E no final, você simplesmente repousa, digamos assim, num espaço da consciência sem maiores conceituações e elaborações. Bom, a minha proposta particularmente, eu fiz um recorte de um atravessamento psicossomático que seria o desejo de recorrentemente buscar felicidade dentro das plataformas de relacionamentos do Tinder, como um exemplo, né? Até para trazer isso para um pouco da contemporaneidade ocidental. Quando eu performo esse diálogo proposto, né, eu escuto esse fantasma na couraça genital, numa couraça cervical no pescoço e na couraça peitoral, como colocado por Haidt. E, de modo geral, uma cena se apresenta com dois elementos, digamos assim, com duas formas, né? Um seria um fantasma e o outro seria uma criança. Um fantasma, ele, de modo geral, desejava destruição, desejava morte, desejava, enfim, me matar ou matar a criança. Enquanto que a criança simplesmente queria amor, queria troca, queria sexo, queria uma conexão profunda com a realidade. Quando a gente olha sobre esse procedimento de um ponto de vista haitiano, a gente percebe que essas duas formas teriam caráteres particulares, sendo a do fantasma uma espécie de um caráter fálico narcisista e a segunda um caráter compulsivo, né? A diferença entre ambas foi justamente essa fixação ao próprio caráter, né? Eventualmente, quando eu ofereço o meu corpo para essa forma fantasmagórica, esse caráter, de alguma maneira, ele se dissolve, né? Até demonstrando como que essa performance, digamos assim, trazida por Surfing Alien, ela pode ser eficaz para atravessar esses traumas profundos. E aí, nesse contexto, né, dessa apresentação, algumas considerações podem ser feitas, né? Uma delas é que talvez essa barbárie que a gente vive atualmente seja justamente a consequência de uma desintegração com as dimensões mais profundas do nosso próprio corpo, né, tanto individual quanto coletivo, sendo esses fantasmas, digamos assim, justamente essas neuroses que estão impregnadas no nosso corpo ainda. Quando eu dialoguei com o meu próprio fantasma, né, eu percebi que havia uma complexidade muito maior a ser analisada e, enfim, tenho feito práticas nesse sentido, certo? Isso me leva também a questionar que qualquer prática operativa, né, dentro da interseção entre o animismo e a epistemia ocidental, ela vai precisar se debruçar sobre essa complexidade do corpo e, eventualmente, lidar com a questão do trauma epistêmico. E talvez essa seja a verdadeira cosmopolítica que a gente precisa realizar, né? Essa cosmopolítica, por sua vez, vai precisar atravessar essas armaduras, né, ao próprio caráter que é construído, né, por esses traumas. E aí vale uma provocação também se a gente, né, digamos assim, nós ocidentais, gostaríamos de continuar a investigar a magia, porque, como o próprio Arthur coloca, possivelmente teríamos um medo de investigar a magia, né, uma vida mágica. E aí eu espero, né, que essa provocação performática, de alguma maneira, tenha demonstrado a necessidade de olhar com mais profundidade para esse fenômeno do corpo e, de alguma maneira, tensionado essas abordagens performáticas dentro desse contexto cosmopolítico. Por fim, eu adiciono também que as cartografias imagéticas corporais, né, podem continuar a produzir novas significações relevantes, tanto para algo pessoal e coletivo, para o cenário artístico e para a situação vigente, e ainda se vê, né, como que a riqueza que esses desafios psíquico-espirituais ou cosmopolíticos, né, podem trazer ao mundo da arte, como demonstrado pelo impacto de Nise da Silveira. É isso e obrigado.